Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 9 de julho de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia neste feriado, 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Muito obrigado desde já sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Na série especial sobre os 245 anos de Campinas, confira os milhares de paulistas que se uniram por um ideal democrático, a Revolução de 1932. No Legislativo Campineiro, projeto de lei do vereador Gustavo Peta quer proibir a contratação de pessoas que tenham sido condenadas pela lei do racismo no município de Campinas. Vereador Carmo Luiz faz balanço dos trabalhos da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara. E no esporte, você já andou de carrinho de rolimã? Eles estão de volta! Vamos abrir então esta edição com a série de reportagens sobre os 245 anos de Campinas. Hoje, 9 de julho, é feriado e um dia importante para a história do estado de São Paulo. Em 1932, milhares de paulistas se uniram por um ideal democrático, a Revolução de 32. O 9 de julho é uma data muito importante para São Paulo e faz parte de um capítulo que marcou a história do Brasil. O evento aconteceu em 1932, então são poucos os remanescentes vivos desse momento, mas foi uma luta pela redemocratização do país. Nós tivemos a vitória da Constituição 2 anos depois e isso foi extremamente importante para o nosso país. A Revolução de 1932 aconteceu 2 anos depois de Getúlio Vargas assumir a presidência da República de forma provisória. O governo fez uma série de promessas, inclusive de novas eleições, o que não aconteceu. Em maio, estudantes do Largo São Francisco, contrários à ditadura de Vargas, entraram em confronto com apoiadores do governo. Durante o conflito, 4 jovens morreram: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As iniciais dos nomes deles deram vida ao movimento constitucionalista MMDC. No dia 9 de julho, milhares de paulistas decidiram enfrentar o governo de Vargas sozinhos. Além dos navios de guerra, o comandante do exército getulista, Góes Monteiro, enviou uma primeira tropa em direção a São Paulo, pela estrada de rodagem. Foi uma luta da população do estado de São Paulo para a redemocratização do país por meio de uma nova Constituição. Então os paulistas, depois de muitas manifestações, percebendo que não havia mais diálogo com o governo federal, pegou em armas para defender a criação de uma nova Constituição para o bem de todo o nosso país. Campinas também teve papel importante. No mausoléu do soldado constitucionalista, em frente ao cemitério da Saudade, estão enterrados 16 ex-combatentes campineiros. Mas a participação da cidade na Revolução vai além. Nós chegamos a ter ataques aéreos com bombas aqui na nossa cidade. Inclusive um desses ataques na frente da Estação Cultura, onde hoje é a Estação Cultura, vitimou Aldo Chiorato, que era um escoteiro que trazia cartas dos combatentes e acabou vindo a falecer durante um desses ataques aéreos que foram perpetrados na nossa cidade. A família de Paulo é cheia de lembranças desta época. É que o pai dele também participou da Guerra Paulista. Como ele fez parte da Revolução Constitucionalista e foi presidente do MMDC de Marília e de Campinas, as histórias eram muitas, principalmente da participação dele na Revolução. Ele tinha apenas 16 anos de idade, em 1932, e ele participou porque ele fazia parte do Colégio Militar em Limeira. Então ele foi convocado por fazer parte da escola militar e ele tomava conta do Fórum e da cadeia pública de Limeira na época da Revolução. Seu Paulo Barros Camargo morreu em 2012, aos 96 anos. Dedicou uma vida inteira para preservar a memória do país. Das peças de 1932, ele foi
guardando, comprando, recebendo doações e foi juntando o material que hoje está no museu do MMDC. Aqui no museu está guardada parte da trajetória dos paulistas. Dá para fazer uma viagem até o ano de 1932 e ficar bem perto desse capítulo importante da história do Brasil. São mais de 2.000 peças. Tem jornal, armas e muito material da época. Um jeito de manter viva a história do Brasil. Não podemos deixar esses valores esquecidos, ainda mais nesse contexto de hoje, que a população está indo para as ruas, está se manifestando, está colocando seu ponto de vista. Isso aconteceu de uma maneira muito semelhante lá em 1932. E nós queremos cada vez mais resgatar esses valores da família, da democracia, da liberdade do cidadão, sem ter que pegar em armas, logicamente, né? Nós podemos democraticamente exercer esse ponto de vista. Voltando agora para os assuntos do Legislativo. Durante a 40ª reunião ordinária, o vereador Gustavo Peta protocolou um projeto de lei para proibir a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela lei do racismo no município de Campinas. O vereador Gustavo Peta protocolou na Câmara um projeto de lei que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Na justificativa da proposta, o parlamentar campineiro cita dados da violência contra a população negra e também a LGBT. Para ele, é necessário legislar sobre o assunto, assim como outro projeto de lei em tramitação na Casa, que trata da violência contra as mulheres. Esse projeto de lei visa incorporar em um projeto de lei que está sendo aprovado nessa Casa, é um projeto que não permite que aquele sujeito condenado pela Lei Maria da Penha por agressão às mulheres ocupe cargos públicos. Nós queremos que isso se estenda também aos crimes de racismo e aos crimes de homofobia. O parlamentar diz que a discussão sobre o racismo e a homofobia deve fazer parte da sociedade e, na opinião dele, nada mais justo que pessoas que cometam esses crimes sejam impedidas de ocupar cargos públicos. Nós, a partir de uma compreensão do STF, que os crimes de racismo previstos na legislação nacional se estendem também aos crimes de homofobia, nós queremos que esses dois tipos de crimes também estejam entre aqueles que vetam a possibilidade da pessoa ocupar um cargo público. Então, para além da Lei Maria da Penha, nós estamos colocando a legislação que trata de crime de racismo e de crime de homofobia. O projeto de lei deve passar pelas comissões da Casa antes de ser levado à votação no plenário, mas o vereador Gustavo Peta diz acreditar na aprovação da proposta, uma vez que a ideia é levantar a bandeira da igualdade e promover mais respeito no município de Campinas. Eu acho que é mais no sentido de aumentar a compreensão da sociedade da gravidade desses crimes, de aumentar o aparelho repressor, a compreensão da sociedade como um todo, de quanto esses crimes devem ser repudiados pela população de Campinas. Tanto o crime provocado pelo machismo, como aquele provocado pelo racismo, como aquele provocado pela homofobia. O vereador Carmo Luiz, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui da Câmara, realizou um balanço dos trabalhos da pasta neste primeiro semestre. Vamos acompanhar. A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara encerrou os trabalhos do primeiro semestre. O vereador Carmo Luiz, que está à frente do grupo como presidente há 2 biênios, fez um balanço do período. O tempo, infelizmente, não é o suficiente para semearmos e colhermos, mas nós trabalhamos com algumas semeaduras muito importantes para a cidade de Campinas. O parlamentar destacou alguns pontos trabalhados pela comissão. Estamos tratando da duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos e do Rodonel. Esse é um trabalho que vem sendo feito a 4 mãos e nós temos que continuar fazendo. A comissão está trabalhando, que é fundamental também, é o corredor Viracopos, levando um terminal de ônibus a
até a região de Viracopos. É uma região que, como eu disse, aguarda muitos anos o desenvolvimento e nós estamos trabalhando firmes para que nessa licitação que vai ser apresentada agora pela Secretaria de Transportes contemple um terminal e o corredor Viracopos seja atendido. O grupo é composto também pelos vereadores Jorge da Farmácia, Pastor Elias, Permínio Monteiro, Jorge Schneider. Carmo já adiantou as expectativas para a partir de julho. São grandes trabalhos, feito a 4 mãos, a equipe tem sido muito aplicada, toda a equipe tem sido muito aplicada e eu tenho certeza que com o apoio da população nós vamos vencer todas estas grandes batalhas. Olha só, atualmente o Parque Portugal, conhecido como Lagoa do Taquaral, possui aproximadamente 300 gatos de todas as idades. A ONG Gatos da Lagoa fornece 800 quilos de ração, faz tratamentos veterinários, castrações. Confira agora no quadro É o Bicho o trabalho que é realizado com estes animais. Pensa numa gatinha esperta. Vendo brincar assim, nem dá para imaginar que ela mora na Lagoa do Taquaral. Essa aqui é a Maria. Ela tem 8 meses e já foi até castrada. Ela adora brincar. Olha só, não pode ver um bichinho. Super simpática, né? Mas olhando ela assim, dá para imaginar que ela nasceu dentro de um bueiro. Só que ela deu sorte. Logo nos primeiros dias de vida, foi resgatada. E apesar de viver solta aqui pelo parque, ela tem esse cantinho chamado de casinha. Aqui ela se esconde da chuva, tem muito brinquedo, comida e muito carinho também. A Maria é um dos animais protegidos pela ONG Gatos da Lagoa, que há 20 anos atua no Parque do Taquaral. Ela vive com mais 300 gatos que nasceram ou foram abandonados por aqui. Todos os dias, os voluntários da ONG se dividem para cuidar dos bichinhos. Nós temos 3 equipes. Nós temos a equipe da faxina, que se reúne de mês a mês para fazer uma limpeza nos alimentadores. Nós temos a equipe dos alimentadores, que eles vão nessas caixas verdes, que nós chamamos de alimentadores, e abastecem com água e ração. E nós temos essa equipe da casinha que cuida dos gatos que são resgatados aqui com alguma enfermidade, algum machucado, mãezinhas, filhotes, né? Potinhos de ração e casinhas como estas ficam espalhadas pelo parque. Nos dias de chuva e muito frio, os gatinhos podem ainda se esconder nesta área construída dentro do parque que serve de abrigo. Eles entram por esta portinha e encontram muita comida, brinquedos e caminhas para todos os gostos. Há uma circulação muito grande, né, de entra e sai de gato, porque tem o abandono também, né? Os animais encontrados doentes ou machucados também são tratados por aqui. A ONG, que se mantém apenas por meio de doação, gasta em média 800 quilos de ração por mês, além de bancar os custos com remédios e vacinas. Mas para a presidente da ONG, o pior problema é o constante abandono de gatos na Lagoa do Taquaral. Às vezes as pessoas largam os gatos aqui numa situação muito difícil e eles não conseguem entender que custa dinheiro e a gente não tem nada de graça aqui. Uma vacina custa, uma cirurgia custa, a ração custa e nós vivemos de doações. Então fica difícil, às vezes a nossa balança descompensa. Porque o que nós temos de dinheiro é para tratar dos gatos que vivem aqui na Lagoa e não daquele que as pessoas irresponsavelmente abandonam aqui. Então elas delegam para a gente a responsabilidade delas do custo. Abandono que afeta a saúde dos bichanos, já que existem diferenças entre os animais que vivem na lagoa e os que são abandonados. Eles têm um sistema autoimune muito forte. Eles conseguem sobreviver à mudança de temperatura. Que existem dias aqui na lagoa que nós temos o dia tranquilo, à noite a temperatura cai. De madrugada nós alcançamos o patamar de menos 2 graus, 0 graus, 5 graus, que acabam tendo até gotículas de gelo. E este gato suporta essa alteração climática muito bem. Nós não temos gatos com problemas de respiração, nenhuma insuficiência respiratória, porque eles já contemplam uma certa imunidade. Agora, o gato que é de fora e vem para cá, ele fica doente no mesmo dia. Apesar das dificuldades, o esforço compensa. A Maria é um grude com a Eliette.
Nós temos uma responsabilidade muito grande com esses animais, nós cuidamos deles como se fossem filhos. Nós cuidamos, castramos, é um amor muito grande. Momento de nostalgia agora no Jornal Câmara Notícia. Eu confesso que eu brinquei um pouco desta modalidade. O carrinho de rolimã está voltando à moda. Equipes participam de torneios regionais e nacionais, além de campeonatos que visam a inserção do esporte entre crianças, tentando trazer a memória dessa brincadeira antiga. Isso aqui é uma estrutura de ferro com um pouco de madeira e o rolamento, que é o principal, né? Esse aqui é o carrinho de rolimã. Muita gente acha que é uma brincadeira, mas para quem leva a sério, isso aqui parece uma Ferrari. É a modalidade que nós vamos conhecer agora. Olha o esporte aí! Olhando assim, pode até parecer devagar, mas na hora em que a pessoa sobe em cima do carrinho de rolimã, várias emoções vêm à tona. Como a descida é uma parte importante, é preciso escolher o local da prática com cautela para evitar qualquer contratempo. A hora de descer, sempre procurar um lugar que é fechado, que não tenha contrafluxo, se possível um lugar que tenha fechamento de rua ideal. Existem vários passeios aí sendo promovidos em várias cidades e esses lugares são lugares essenciais para o pessoal conhecer o rolimã. Agora, que tal conhecer a estrutura do carrinho? Ele pode ser construído de diversas maneiras, dependendo da criatividade do aprendiz de engenharia automotiva. A estrutura do carrinho tradicional envolve uma placa de madeira, aproximadamente 1 metro, 1,5 metro, 2 pedaços de madeira onde serão feitos os eixos. Aqui no meu, aqui a gente tem um lugar para segurar, que antigamente não tinha, mas hoje em dia dá para pôr. E 3 rodinhas de rolimã. Um bom freio, se tiver um freio tênis, a gente usa como o tênis mesmo com freio, ou fazer um sistema de freio. Eu falo que cada construtor de carrinho é um engenheiro. Então ali ele põe em prática tudo que ele quis aprender ou fazer na vida, ele constrói um carrinho. Nada melhor do que ter um conversível desse aqui, ó. Nas competições, os carros e as velocidades são divididas por categorias. Quanto mais pesado, mais rápido. Existem 3 categorias ou até mais, tá? A categoria tradicional, que é o rolimã tradicional. Existe uma categoria até 40 quilos, o carrinho pesa até 40 quilos. O carrinho pesa, tá? O peso do piloto é indiferente. Essa a gente chama de speed porque tem uma medida específica no rolamento. E tem a FLX. A FLX é uma categoria extremamente de alta velocidade. O carrinho pode ser acima de 40 quilos, pode rolamento duplo, triplo, sendo rolimã, pode qualquer tipo de rolamento. Mas para brincar, não precisa seguir regras. O Marshall, por exemplo, gosta mesmo é de reviver a infância a cada ladeira. Relembra meus avós, meus pais, que isso vem passando de geração em geração. E a gente está tentando resgatar essa brincadeira aí e para que a nova geração conheça o carrinhos de rolimã de rua. Eu convido a todos a pelo menos experimentar. A graça é que você tem uma liberdade muito ampla, é uma diversão e além disso é um esporte. É emocionante e só quem está no carrinho sabe de explicar como que é a emoção e a graça que tem. Aqui, convite dado é convite aceito. Então, bora pra cima da ladeira, que eu também quero descer no carrinho. Taca-lhe pau nesse carrinho! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! A velocidade pouco importa. Na descida, a emoção toma conta e a gente realmente se sente em um carro de Fórmula 1. A sensação é a mesma. Eu gosto muito. Eu acho que só do fato da pessoa vivenciar aquele momento de pilotagem, mesmo criança, tirar a molecada aí do jogo virtual, da primeira pessoa, vir aqui para a primeira pessoa em cima do carrinho,
Não tem coisa mais prazerosa. É bem prazeroso, eu me sinto mesmo pilotando uma Ferrari. E como toda criança com seu brinquedo, uma vez só não basta. Então, vamos nos posicionar de novo. Moçada, o carrinho de rolimã é para todo mundo mesmo. Eu vou brincar mais um pouco aqui. Na próxima semana eu volto com mais Olha o Esporte aí. Até lá, tchau! Ah, legal demais, viu? Vendo estas imagens, deu até vontade de descer uma ladeira com um carrinho, viu? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência neste feriado de 9 de julho. Eu volto amanhã ao 12:30, ao vivo, na primeira edição do Jornal Câmara Notícia, hein? Até lá, tchau, tchau! Thank you.